Cada nascer do sol traz consigo uma promessa. Um novo dia repleto de possibilidades. Neste mundo, em constante transformação, antecipar-se às adversidades e abraçar oportunidades é fundamental. A todo instante, o futuro é semeado com as nossas mãos. E mais do que apenas uma meta para a próxima safra, que a produtividade seja uma filosofia de vida, fruto da união entre conhecimento, experiência e inovação. A saúde do solo depende da biodiversidade e do sequestro de carbono para a sustentabilidade a longo prazo. Plantio direto, a gente deixa a palha do cultivo na superfície, para ela naturalmente ir se degradando, apodrecendo, para ser alimento para as minhocas e os micro-organismos. Então o plantio direto na palha é mais ou menos acompanhar a natureza, é fazer conservação de solo e água. Resultado positivo para o agricultor econômico, além de preservar a natureza. A fertilidade do solo no plantio direto na palha é muito importante, porque como ela conserva, a erosão é bem menor, o é quase não significativo, ela tem um controle de 99% ou mais do controle da erosão, a fertilidade é mantida. E como é mantida a palhada sobre a superfície, utilizado adubos verdes em rotação de culturas, nós temos mais ainda a fertilidade mantida, né? A fertilidade é uma coisa que vem a favor, né? Por causa da conservação do solo e da água. E nós temos muito mais infiltração da água da chuva, muito menos escorrimento da água para levar o solo para os rios. No caso do plantio direto, como a gente mantém a palhada na superfície, é muito mais importante ainda a rotação de culturas, plantas diferentes para não desenvolver um tipo de doença. Os micróbios bons contra os ruins. Existe um equilíbrio. Então é muito importante conduzir a lavoura com rotação de cultura e com coberturas de mix para equilibrar os bad guys e os good guys. Para os micro-organismos ruins e os bons não dominarem uma ou outra, manter o equilíbrio. Aí é o sucesso do plantio direto. Conservar os recursos naturais é essencial para a segurança alimentar, a produtividade e o desenvolvimento de plantas e ecossistemas equilibrados. Necessariamente nós temos que ter uma cobertura do solo de 3 a 5 toneladas, ou seja, uma quantidade de resíduos grande na superfície do solo para proteger esse solo e para sustentar a vida do solo. E nessa condição, muito importante, nós temos uma semente de alta qualidade. Nós precisamos de um solo de elevada qualidade, com um equilíbrio entre atributos químicos, físicos e biológicos. Muita atenção deve ser dada à matéria orgânica, que ela é uma integradora dessas 3 atributos, e ao equilíbrio de nutrientes no solo. Não adianta simplesmente aumentar a disponibilidade de 2, 3 nutrientes, esquecendo do equilíbrio entre eles, e a questão do aprofundamento do sistema radicular para termos uma ciclagem fechada. Essa associação entre uma semente de elevada qualidade, material de alto potencial produtivo e um solo equilibrado são fundamentais para que tenhamos uma lavoura de alto potencial produtivo. O plantio eficiente e a otimização de recursos reduzem o desperdício e proporcionam um crescimento uniforme das plantas, contribuindo para manter o potencial produtivo. Para eu acabar certo, eu tenho que começar certo. Para nós são 3 fatores. Além da distribuição uniforme no suco, a gente tem a população correta e a profundidade recomendada. Primeiro, distribuição correta. Olha aqui, ó, vocês estão vendo uma lavoura já instalada de soja. Eu tenho que ter uniformidade entre uma semente e outra para manter a plantabilidade. Segunda coisa, na população recomendada. Então a minha população, né, vai depender o quê? Do posicionamento da minha variedade. Então eu vou ver qual é a variedade que eu vou plantar, em qual região, qual tipo de solo, e eu tenho a população correta. Não devo colocar nem sementes a menos, nem sementes a mais. E para isso eu preciso usar
um dosador de primeiríssima qualidade. E por fim, a profundidade. O que é importante da profundidade, professor? Aqui dá pra gente notar em plantas já instaladas, por exemplo, se eu tiver uma profundidade uniforme da semente, as plantas vão emergir, teoricamente elas vão emergir no mesmo momento. Então eu vou ter plantas com stand inicial completo. Agora imagina assim, se eu tiver uma semente em cada profundidade, uma emerge primeiro e essa segunda que está do lado mais profundo, ela emerge depois. O que vai acontecer? Isso aqui é um caso, é igual aqui, ó. Eu tenho uma planta menor, então essa planta maior, o que ela vai fazer? Ela vai sombrear a planta do lado e ela vai dar uma planta dominada. Isso aí é horrível. Uma planta dominada, ela vai produzir muito menos do que uma planta normal. E vou falar agora de alguns fatores que interferem nessa plantabilidade. Primeiro, qualidade dos insumos. Qualidade. Nós temos que falar de semente. Uma semente de qualidade e um adubo de qualidade faz toda a diferença. Por quê, professor? Mais uma vez, porque tem um arranque inicial melhor, arranque inicial mais uniforme. Manutenção da máquina seria a segunda dica. Eu tenho que fazer uma manutenção preventiva para a hora que eu chegar na hora de plantar, eu parar o menos possível a máquina. Então, manutenção preventiva, fazer uma revisão da máquina é importantíssimo. E por último, as condições operacionais. Como que você diz condições operacionais, professor? Primeiro, dessecação da palha, a palha tem que estar bem dessecada. Segundo, velocidade, eu tenho que plantar numa velocidade onde eu tenho a distribuição correta das plantas. Quanto maior velocidade, ela começa a ter interferência na distribuição das plantas. E por fim, a cerejinha do bolo, que é regular a máquina. Professor, é difícil regular a máquina? Não, não é difícil regular a máquina, mas eu tenho um monte, desde o disco de corte lá na frente até aqui atrás na roda cobridora, eu tenho que fazer o passo a passo da regulagem da máquina. Valeu a dica, pessoal? Beleza, muito obrigado. Um bom manejo aliado à proteção do solo são fatores importantes para enfrentar desafios e manter a saúde das plantas. Muitas vezes a gente se pergunta qual é a relação do estabelecimento de uma planta, de um tratamento de sementes bom, com uma aplicação em parte aérea dos fungicidas. A gente já tem dados aí bem sólidos mostrando inclusive que uma planta que é bem estabelecida, que tem um bom tratamento de sementes, que consegue agredir o solo com suas raízes, consegue se estabelecer e sair do chão de forma muito estável e protegida, a gente vai ter um reflexo disso em parte aérea. E os teus fungicidas que tu vai aplicar lá na parte aérea vão ter melhores resultados. Aí tu deve estar perguntando, por que vai acontecer isso daí? Se a gente ir olhando como é que vai todo o ciclo de vida da planta e em relação aos patógenos, boa parte inclusive das manchas foliares se estabelece nesse início de vida da planta, nos cotilédones, nas unifolioladas, e depois esses fungos vão começar a esporular e subir para as folhas de cima. Então, se você tem um tratamento de sementes bom e uma planta que se estabelece bem, uma lavoura segura desde o início, você acaba tendo menos fungos nessas partes dos cotilédonos e nas unifolioladas, e automaticamente menos fungo nessas partes são menos fungos que vão esporular para a parte de cima da planta. O início de todo o manejo começa onde? Já a partir de um estabelecimento bom da planta, de um TS de segurança, e essa planta saindo sadia do campo, ou do solo, ou emergindo sadia. Quanto menos fungo desde o início, teus fungicidas entram na parte aérea, menos fungo, mais proteção. A próxima aplicação vem com menos fungo e mais proteção, e aí a gente vai estendendo proteção que vai vir desde o TS, passando para as aplicações seguintes. E o teu retorno, a gente inclusive já viu nesses dados aí, que se eu não fizer um TS e deixar a planta se estabelecer de qualquer forma, o mesmo investimento em parte aérea, ele tem um retorno menor. Por quê? Porque a doença vai se estabelecendo nessa área sem proteção, sem tratamento de sementes, uma área com baixa qualidade de emergência. E aí os teus fungicidas começam a ter problema, começam a patinar no controle ali na frente. Então, moçada, a proteção da soja é desde um TS bem feito, lavoura de qualidade no início, porque tu tendo planta boa no início, tu tem o que trabalhar em cima depois, e isso vai ser um retorno sobre o investimento total. A semente é o começo da vida, o ponto de partida de um ciclo que alimenta o mundo. Hoje eu vou falar para vocês sobre sementes, em específico qualidade de sementes. A semente tem que estar viva, forte e protegida para a gente ter uma garantia do estabelecimento de um campo.
seja de soja, de trigo, de arroz, de algodão ou de milho. Bom, sobre esses 3 aspectos, eu vou dar um destaque para o vigor, porque o vigor, mesmo que a gente já tenha trabalhado com vigor desde 1950, apenas recentemente a gente detectou a estreita relação do vigor com produtividade das sementes, com um dado que a gente conseguiu nos últimos tempos, que é a produtividade da nossa soja, de 3,6 toneladas por hectare, que é superior do nosso concorrente mais próximo, que é os Estados Unidos, é superior do Canadá, é superior da Argentina e do Paraguai. Nós realmente conseguimos que os agricultores adotem as inovações tecnológicas e com isso temos então uma produtividade altíssima. Outra coisa em termos de adoção de tecnologia, eu diria que o uso de inseticida, fungicida ou biólogos que a gente coloca na semente, todos eles têm uma função simplesmente espetacular. Algo mais que eu queria colocar é que o produtor de semente tem muito a ver com a alta produtividade que nós temos em soja, em trigo, em milho, que é ele que tem que produzir esta semente de alta qualidade. E não é só uma sementinha de alta qualidade, são toneladas e toneladas de semente de alta qualidade. Para isso, ele utiliza tecnologia de ponta, ou seja, semeia uma semente de genética superior, utiliza a colheita no momento oportuno, realiza a secagem, faz o beneficiamento, armazena sementes e coloca no mercado para o agricultor comprar e utilizar. E por que ele produz mais? Bom, uma semente de alto vigor emite mais raízes, mais profundas e tem mais folhas e ramos para fazer a fotossíntese. Só por isso aqui nós já conseguimos entender por que produzem mais. É pensando adiante com sabedoria, foco e paixão que evoluímos continuamente. O sucesso no campo vem da dedicação que nos impulsiona por onde andamos. Cultivar com sabedoria é colher grandes conquistas. A produtividade está em suas mãos.